É Augusto Cury, exatamente. O que que ele é? É com isso aqui. Publicidade. Psicólogo também lá, né? Ok. Pode ir? Formação dele. Bom, então vamos lá. Começa tudo de novo. Ah, é que você quer. Só para o pessoal que está de casa, para ficar gravado aí nos Já foi? registros, o tema da palestra é Orgulho e Espiritismo, tá? E a escolha do tema, ela se dá basicamente porque quem estuda a doutrina já há um pouquinho mais de tempo sabe que em praticamente todas as obras a gente sempre tem o orgulho ali como indicado, se não a maior, certamente como uma das maiores chagas, né, da humanidade. Então, se a gente para pensar nos nossos problemas, a origem das grandes dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, a gente vai parar para encontrar na origem ou orgulho ou egoísmo. Isso é quase como uma fórmula matemática, né? Quem gosta de matemática, equação, que você vai deduzindo aquela fórmula gigantesca. Na minha área, eu sou do direito, mas lembro um pouco. Você vai deduzindo aquela fórmula gigantesca. Você chega lá no finalzinho, o problema da equação x e y, egoísmo e orgulho. Sempre. Então, a gente tem que estar a todo momento vigilante com relação a isso. São várias passagens e vários livros. Se a gente for pensar no Evangelho segundo o Espiritismo, para citar só um, a gente tem um capítulo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? O capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é basicamente um alerta para nós, né? Da importância da gente estar sempre vigilante com orgulho, né? Os estragos que às vezes ele acaba fazendo na nossa rotina, no nosso dia a dia, os males que são causados. Então, o objetivo da palestra é a gente falar um pouco disso, trazer um pouco o tema do orgulho para a pauta, para a gente refletir um pouco com algumas questões, trabalhando um pouco as noções, o que é o orgulho, como é que a gente identifica o orgulho e como que o espiritismo, né, que ferramentas que a gente encontra na doutrina para poder confrontar, né, eu não tenho a esperança da gente conseguir resolver isso em encarnação só, que realmente é um problema muito sério, o buraco é muito mais embaixo, mas que ferramentas que a gente encontra na doutrina para, na nossa luta diária, a gente conseguir enfrentar essa questão, primeiro identificar, né, certos comportamentos, certas condutas que a gente faz, às vezes das mais bobas, uma discussão com um amigo, até problemas mais sérios que vão gerar consequências mais graves até no plano espiritual. Então, trazendo aqui um trecho, né, do Evangelho, tem uma passagem que é muito interessante que diz o seguinte: para se ingressar no reino dos céus é preciso simplicidade de coração e humildade de espírito. Né? Então, a ideia é a gente tentar desenvolver um pouquinho isso. O que é essa simplicidade de coração? O que é essa humildade de espírito? E tem uma outra passagem que achei bastante forte, né? E diz o seguinte: a humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é um ato de revolta. Então, assim, cada comportamento que a gente tem de orgulho, né, se a gente parar para pensar que isso é um ato de revolta contra Deus, e acho que é a premissa para todos nós aqui que estamos na casa espírita, na crença, né, na existência de Deus, essa causa primária de todas as coisas, é algo bastante grave, né? Acho que isso serve de alerta para a gente ser ainda mais, e eu vou repetir muito isso aqui, vigilante com a questão do orgulho. Basicamente, o que a gente vai tentar abordar aqui é o que é o orgulho, quais são as causas do orgulho, é possível destruir o orgulho? Então, a gente vai tentar trazer aqui um artigo que consta nas obras póstumas de Allan Kardec, que ele trata especificamente algumas dessas questões também para reflexão. Eu recomendo a leitura quem quiser aprofundar. O nosso papel aqui na Casa Espírita é sempre, né, divulgar a doutrina e provocar vocês a estudarem, a conhecerem ainda mais as reflexões que a gente encontra na doutrina espírita. Então, em relação ao orgulho, né, se alguém perguntar para vocês agora, a gente sabe que é uma das maiores chagas da humanidade, a gente sabe que é a antítese da humildade, mas o que é o orgulho? Se tivesse que responder agora, né, eu tenho uma filha em casa de 2 anos e 4 meses, ela toda hora me pergunta: pai, o que é isso? O que é aquilo? Né? E às vezes, por quê? O que é orgulho? Antes de fazer essa palestra aqui, eu acho que eu ia enrolar e não saberia dizer exatamente o que é a essência do orgulho. Todo mundo sabe que é uma chaga, que é um grande problema. Né? Está na origem aí de muitos males que a gente vê na humanidade, não só no nosso dia a dia. Mas o que é orgulho? O que seria esse orgulho? Né? Então, a partir das pesquisas que eu fiz, a conclusão que eu cheguei é que o orgulho é uma crença quase que absoluta na superioridade da sua própria personalidade. Então, o sujeito que é orgulhoso, ele não erra nunca, porque ele acredita, e essa é uma crença que mesmo para quem acredita em Deus, talvez só perca para a crença em Deus,
mas é uma crença tão forte, tão sensível, e é tão difícil de combater que ela é capaz de gerar uma ilusão, então uma superioridade ilusória, que a gente não reconhece no dia a dia. E às vezes pessoas que por alguma razão têm uma relação conosco e a gente se considera superior, a gente faz alguns comportamentos, algumas condutas naturais. A gente naturaliza comportamentos que quem olha são claramente contrários ao que a gente aprende na doutrina por causa de um pressuposto. Eu sou superior, por alguma razão, a determinada pessoa ou aquela pessoa que, enfim, que está gerando esse tipo de comportamento. E por que o orgulho ele é tão problemático? Essa ilusão de superioridade ele é tão intensa, que a gente não percebe. A gente vai trabalhar aqui alguns exemplos, algumas ideias, algumas reflexões. Vocês vão ver que, caramba, às vezes uma discussão que eu tive com alguém que eu gostava muito era porque, sei lá, eu tinha uma crença de que, se não sempre, mas naquela matéria, eu me entendia como superior. E, enfim, não admitia uma crítica, não admitia uma reflexão, não admitia uma ponderação. Na realidade, é um orgulho ferido que a gente mal consegue parar nessa loucura do dia a dia, que a gente não consegue nem parar para pensar no presente. A gente nem para refletir que aquela reação desproporcional foi fruto de um orgulho ferido. Né? De alguma forma, aquela ilusão que eu tenho, aquela crença que eu tenho de superioridade, que é tão natural para mim, que eu nem questiono, que eu nunca parei para pensar, mas será que é isso mesmo? Né? Como um aluno questionar um professor. É tão absurdo assim? Então, o fato de um professor ter um determinado conhecimento aprofundado numa matéria, a gente vai falar um pouquinho da missão do homem inteligente, que é tratado no capítulo do Evangelho que a gente está desenvolvendo aqui, isso torna, ele não pode ser questionado. Né? Então, às vezes, uma reação desproporcional, e um dos sinais do orgulho é aquela resposta com ironia, aquela resposta com desdém. Então, são coisas que às vezes a gente reage normalmente são reações impensadas, que às vezes nem são desproporcionais no sentido da violência. Às vezes são respostas suaves, porém com uma carga dura. Uma carga que tão suave, mas agressiva do ponto de vista que o outro se sente, né, reduzido na sua importância, e quem está, às vezes, proferindo aquela agressão nem se dá conta, nem percebe. Porque aquilo, volto a dizer, esse é o grande problema do orgulho. Ele é muito naturalizado. E é tanto pior quanto pessoas que ocupam posições sociais superiores, posições profissionais superiores. E essas pessoas é que devem ser ainda mais vigilantes a partir do momento em que correm um sério risco de estar tomando a todo momento decisões, atitudes pautadas por premissas que são equivocadas, superioridade ilusória, que não existe na realidade. E é uma crença que a gente desenvolve e que a gente não percebe, a gente não se dá conta. Nós vivemos numa sociedade que é extremamente competitiva. A todo momento, nós estamos competindo com alguma coisa. Quem é empresário tem um setor à concorrência, quem está no serviço público, para entrar, já passou no concurso público. Então, a todo momento nós estamos competindo, a todo momento existe na nossa sociedade uma necessidade de competir. Só que isso, o fato de você ter vencido uma determinada competição por alguma coisa, isso não te torna melhor do que ninguém. Segundo aqueles critérios, segundo aqueles parâmetros, você foi o vencedor naquele momento. Isso não te torna superior enquanto ser, enquanto ente criado por Deus, centelha divina, né? Somos todos irmãos. Essa é a grande questão do orgulho. E por isso é que ele é um ato de revolta contra Deus, que eu falei logo no começo. Quando a gente se coloca numa posição de superioridade, por que é um ato de revolta a Deus? Deus criou todos nós iguais, simples e ignorantes. Hoje, cada um está no seu estado evolutivo, mas todos nós temos virtudes e temos defeitos. Virtudes que precisamos valorizar e defeitos que precisamos combater. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem aquilo que conquistou pelo seu merecimento, mas não torna melhor do que ninguém. Basta olhar. Não precisa nem voltar muito, não. Às vezes, na mesma encarnação, em outras condições, em outro momento de vida, com menos maturidade, fez as mesmas coisas, se não pior. E hoje, porque está num cenário diferente, que às vezes teve condições, né, de desenvolver, de se aperfeiçoar em alguma coisa e
conseguiu um crescimento naquela encarnação, se esquece do passado e passa a se colocar numa posição de superioridade, que é o que vai caracterizar esse orgulho. É uma superioridade ilusória. E aí as pessoas passam a pautar as suas decisões, a reagir pautado por esse orgulho, por essa superioridade. E o grande problema disso, volto a dizer, são os problemas que isso gera no nosso dia a dia, na nossa rotina, sem que a gente perceba. É um amigo ofendendo o outro, um chefe ofendendo um subordinado, por uma conduta, um comportamento pautado na origem, na essência, é orgulho. Se fosse olhar realmente o que aconteceu, aquilo não era nada demais. Se as pessoas entendessem que não há ali uma desigualdade essencial, não justificaria aquela resposta desproporcional, aquela resposta agressiva, aquela resposta com desdém, com ironia. Tem um celular apitando aí. É o nosso obsessor aqui, o Rubens. O obsessor hoje está animado. Mas não tem problema não, pode chegar. Avançando um pouco mais, um outro ponto que eu senti necessidade de trazer aqui para reflexão é a diferença entre orgulho e amor próprio. Né? Uma das grandes lições que Jesus, enquanto esteve entre nós, nos levou é a questão do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é preciso que nós nos amemos. E não é pouco, não. A gente precisa se amar e muito para que a gente tenha condições de, na mesma medida, tal como Cristo nos pede, o próximo. Então, amar a si mesmo, amar ao próximo, jamais deve ser visto como um problema. Vocês vão me perguntar, mas o orgulho não pode ser visto, de certa forma, como uma exacerbação desse amor próprio? Sim. Em que momento o amor próprio ele se corrompe e se converte em orgulho? A partir do momento em que nessa autovalorização que nós fazemos, né, nesse trato que nós fazemos conosco, nós nos colocamos acima do próximo. É quando a gente passa a se adorar e a se gostar como se nós fôssemos Deus. E aí, daí, a gente encontra todos os problemas do orgulhoso, né? O orgulhoso não erra, o orgulhoso não admite crítica. Então, o amor próprio, o respeito por nós mesmos, o reconhecimento de que nós temos virtudes, temos defeitos, isso tudo é importante, muito importante. A grande dificuldade está no momento em que esse amor próprio se converte em orgulho, quando a gente passa a se acreditar, a se ver como alguém superior. É a mesma coisa em relação à autoconfiança, à autoestima. É terrível ter que lidar com pessoas que têm problemas de autoconfiança, que têm baixa autoestima. Elas desenvolvem uma série de mecanismos, são pessoas que normalmente têm um comportamento mais depressivo. É fundamental que a gente se valorize, sim. Temos todos capacidades, virtudes que foram desenvolvidas e nos foram dadas por Deus. Todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Fomos criados simples e ignorantes, porém com essa centelha para a gente desenvolver aqui. E a gente precisa valorizar cada capacidade e cada virtude que a gente tem. Senão, o que acontece? A gente fica focado nos defeitos, e não falta defeito, e a virtude, não posso valorizar a virtude, senão é orgulho. Não é. Valorizem as virtudes de vocês, valorizem as capacidades de vocês, porque elas não foram dadas, vocês não tiveram a oportunidade de se envolver aqui à toa. Existe uma razão. E essa é a grande nota distintiva que vai permitir que vocês não transformem essa autoestima elevada, essa autoconfiança elevada, no orgulho. Quando é que a autoestima elevada, a autoconfiança, ela se converte em orgulho? Quando, por você ter desenvolvido uma ótima capacidade, vamos imaginar que se trate do melhor engenheiro químico do Brasil, ele passa a utilizar essa atividade, essa característica dele, essa virtude, essa capacidade que ele desenvolveu, para se achar como melhor do que os outros. Ele não é melhor do que ninguém. Ele só tem uma capacidade específica que ele teve a oportunidade nessa vida de desenvolver por uma razão. E ele precisa dar uma finalidade, uma destinação para o outro, para o bem comum, com aquela dádiva, digamos assim, aquele dom que ele recebeu. Ninguém recebe uma virtude à toa. Ninguém recebe uma virtude para ficar se vangloriando, se achando o ótimo, o máximo.
Não é para isso que a gente tem as nossas próprias virtudes. As nossas próprias virtudes, elas só se justificam se enquanto a gente usa essa virtude para o próximo. Por isso é que é tão importante a gente valorizar essa virtude. Mas a gente tem que valorizar essa virtude, reconhecer essa capacidade que a gente tem como um instrumento, como uma ferramenta para ajudar o próximo. Então, se você é um excelente médico, ótimo, utilize essa ferramenta para o próximo. Não para ficar se vangloriando porque você é o melhor médico do mercado do setor A, B ou C. Não despreze outras pessoas que eventualmente poderiam até contribuir com o seu trabalho, porque não tem toda a titulação acadêmica que você tem. O nosso ambiente acadêmico no Brasil, ele é muito pautado pelo orgulho e muitas ideias são, às vezes, natimortas, né? Morrem na origem porque quem ocupa, às vezes, os professores catedráticos não tem nem paciência de ouvir uma ideia que está sendo desenvolvida, porque aquilo, de certa forma, na origem, a premissa é uma premissa que contraria a premissa do professor supra-sumo acadêmico. Então, isso, estou usando o exemplo da academia, mas no campo do direito é a mesma coisa, se a gente for para outros lugares, isso existe. Em relação a esse ponto do mérito, né, e o papel da missão do homem de bem, tem um trecho que eles destacam no Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente isso que eu trouxe para vocês em relação ao papel da inteligência. A inteligência, ele diz o seguinte: a inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Então, a inteligência, essa lógica que ele traz para a inteligência vale para qualquer virtude que a gente tem. Essa questão de você entender que se você hoje chegou ao nível que você chegou, e pode ser o maior, de fato, nível do mercado, na nossa realidade, na nossa sociedade, né? Como eu falei, a gente vive num ambiente extremamente competitivo, isso faz parte. Ninguém precisa se envergonhar. Isso não é orgulho, você reconhecer que numa determinada capacidade, numa determinada expertise, você é o melhor do mercado. A grande questão é, o que eu faço com isso? Eu uso essa informação, que às vezes é mensurável em prova, mensurável em certos certificados. O que eu faço com isso? O que eu converto isso para o próximo? Para ajudar, para colocar isso, né, uma finalidade ao bem comum. Eu não posso usar isso só para uma autopromoção. Isso aí é resultado de orgulho. Eu não posso usar essa minha capacidade maior ou menor numa determinada matéria, num determinado assunto, para fazer impor as minhas ideias, ou para não me abrir a críticas, sugestões, eventuais ponderações. Que essa é a grande ilusão do orgulhoso. O orgulhoso não erra nunca. Portanto, ele não admite crítica, ele não admite nem, às vezes, uma contrariedade, uma reflexão. Ele não precisa dessas coisas. Ele não erra. E, às vezes, isso é tão inato, e volto a dizer, quanto maior o estágio social, né, a posição social ou profissional, isso, às vezes, é pior. Você chega num chefe de um setor, o sujeito está ali, por qualquer razão, menos mérito, mas o orgulho, a vaidade toma conta do sujeito, e todas as atuações, as condutas dele são pautadas dessa forma. E ele não admite crítica, não admite nenhum tipo de ponderação, nenhum tipo de reflexão. Então, o problema do orgulho é justamente essa armadilha que ele cria por conta dessa ilusão, que faz parte do orgulho. Essa crença que a gente tem, muitas das vezes, imperceptível. Às vezes a gente está... E quanto mais distância a gente tem na relação, seja profissional, seja social, pior. Tem coisas que a gente não quer nem ouvir, porque está totalmente fora do nosso meio. Né? E às vezes nem uma questão social de dinheiro, mas questão de conhecimento. Né? No mundo do direito é muito comum. Eu não discuto direito com leigo. Realmente, tem que ter um pouco mais de paciência, porque o leigo às vezes não tem. Mas, assim, isso não te impede de, às vezes, o leigo trazer uma reflexão e você, realmente o direito não responde isso. É um problema que nós temos. Né? Então, o fato de você ter um determinado conhecimento numa matéria não pode te colocar nessa postura, nessa posição de superioridade. Esse é o ponto do orgulho. Você pode e deve se valorizar em tudo. Se amar, valorizar as suas capacidades, as suas virtudes. Mas isso não te autoriza, é um ato de revolta a Deus, quem disse isso não fui eu, foi Kardec e os Espíritos, na codificação. Isso é um ato de revolta contra Deus, porque você não tem essa superioridade. Se nessa encarnação você veio como médico, chefe de um determinado setor, na próxima você pode ser o paciente daquela área que clama por um atendimento que vai salvar a sua vida. Você não teve uma oportunidade naquela encarnação de desenvolver aquele conhecimento, aquele tipo de inteligência.
Isso é um ponto mais para frente. São aspectos que a doutrina, subsídios que a doutrina vão nos fornecer para a gente identificar o orgulho e atacar, né? Destruir, para usar as palavras do Kardec nesse artigo das obras póstumas que ele publicou. Ele não, né? Publicaram por ele. Obras póstumas. Pois é. Sinais de orgulho. O que eu quero trazer aqui para vocês? Comportamentos que a gente tem na nossa rotina, no nosso dia a dia, que às vezes passam imperceptíveis e que a gente precisa dar essa parada que a Sara falou, a gente precisa parar um pouquinho, puxar o freio de mão e refletir. Senão a gente vai acumulando um monte de coisa e cria um problema gigantesco. Se eu tivesse parado 5 minutos e falasse assim, caramba, se eu tivesse pensado nisso 2 vezes, eu não teria feito a mesma coisa. Então a ideia é essa, é tentar trazer um pouco, não só a teoria, mas também a prática. Né? O que isso pode importar de mudança, ou pelo menos uma parada para evitar, às vezes, um conflito, gerar uma situação que pode até, enfim, evoluir para karmas reencarnatórios maiores, né? Obsessões e tudo mais. Um dos objetivos da doutrina é sempre a evolução espiritual. E a gente não consegue chegar à evolução espiritual, o Rubens sempre nos lembra disso aqui, sem o autoconhecimento e a reforma íntima. Em matéria de orgulho, o autoconhecimento é fundamental. Porque o orgulho, por conta desse véu que ele cria, dessa ilusão que ele cria, às vezes ele impede a gente de conseguir ser bem-sucedido no autoconhecimento. A gente não consegue nem encontrar o erro. A gente não consegue nem encontrar o erro. Isso é o que é o pior. A gente vai errando de forma imperceptível. Quando a gente consegue perceber o erro, pelo menos a gente consegue, no futuro, ter a oportunidade de não cometê-lo de novo. Só que essa ilusão, que é criada pelo orgulho, ela é tão essencial, ela é tão forte, ela é tão enraizada na gente, que a gente não percebe. Fica fazendo ali análise, né, como as pessoas falam, psicólogo, etc. Só que você não consegue nem identificar. Fica passando ali. E volto a dizer, o que é o orgulho? É essa crença na superioridade. Então, quando você está agindo, você pode aprender por que eu reagi dessa forma? Um exercício que você pode fazer. Se fosse com o meu chefe, eu reagiria dessa forma. Se fosse com um amigo meu que fez a mesma graduação que eu, fez o mesmo título, mestrado que eu, doutorado, eu reagiria dessa forma? Não, estou reagindo porque é o meu estagiário. Aí você vai dizer assim, mas também se fosse meu amigo que fosse doutor, ele não faria isso. Será? Será que não faria mesmo? Então, às vezes, um exercício que a gente pode fazer para tentar entender essas reações que a gente faz é mudar os players envolvidos, mudar os atores. A reação seria a mesma? Porque isso vai gerar um desconforto nessa posição de supremacia, de superioridade que você acha que tem, que é o grande mito do orgulho. É a grande armadilha, é o grande labirinto que ele cria. Para você acreditar que você... a crença na superioridade ela é tão natural que você não percebe. Você acha absurdo. Às vezes um questionamento, uma observação, e aquilo se desencadeia, vira um problema, um transtorno, e na origem você para pensar, caramba, realmente, se fosse com outras pessoas, eu não teria reagido dessa forma. Nem pensaria. Dependendo da pessoa que for, nem pensaria em falar. Então, pode ser um exercício que a gente pode fazer para tentar pensar, identificar pontos, né, que a gente está agindo, comportamentos que a gente, às vezes, está tendo de forma reiterada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que são frutos do orgulho. A gente poderia evitar se a gente tivesse parado para fazer uma reflexão. Então, alguns exemplos, né, de comportamentos que eu diria que tem ali na origem orgulho. Primeiro, contrariar-se por pequenos motivos. As pessoas estão sempre reclamando, sempre contrariadas. Às vezes, surge qualquer coisinha, o sujeito já estoura. Será que isso não tem na origem, né, aquela crença de não me perturba com isso não, porque eu sou mais importante e estou acima disso? Procura outro. Né? Então, aquela coisa, a pessoa se sentir contrariada, se sentir diminuída, porque a superioridade dela é tão alta que ela nem aceita que aquelas questões, aqueles problemas possam chegar até ela. A superioridade dela não pode ser questionada. Então, às vezes, quando a gente está se sentindo muito contrariado, a gente tem que parar e baixar um pouquinho a bola.
Peraí, será que essa minha reação, esse melindre que eu estou sentindo, ele tem sentido? Ele tem razão de ser? Às vezes não. Às vezes não. Segundo ponto, reagir de forma agressiva a críticas e observações. Volto a dizer, o orgulhoso não erra nunca. Então não admite crítica, não admite observação. Por mais que sejam críticas construtivas. Então, normalmente, ele reage de forma desproporcional. Normalmente, ele reage de forma agressiva, até para desestimular novos ataques àquela ilusão que ele construiu. O orgulhoso, ele cria a ilusão e vai regando, é como se fosse uma plantinha. Ele vai mantendo, todo dia ele vai regando a ilusão dele. E toda vez que essa ilusão é atacada, ele reage. Quanto mais orgulhoso a pessoa é, mais ele sofre e mais sofrem as pessoas que estão à volta dele. É diretamente proporcional. E quanto mais duro, mais forte é o ataque ao orgulho, mais ele sofre. Aquela ilusão criada pelo orgulho, mais ele sofre. Por isso é que em várias passagens bíblicas a gente vê lá que os humildes, né, serão exaltados e quem está no alto vai descer, vai ser rebaixado. Que é justamente a forma que a gente tem de aprender. E vai ser rebaixado, esse rebaixamento, né, não deve ser visto como um castigo, como uma punição de Deus. É porque o que vai ser feito nada mais é do que se destruir aquela ilusão que o sujeito criou. Porque ele hoje ocupa uma posição social superior, temporária, porque a carne acaba e os privilégios vão embora, ele se sente acima do outro, que por alguma razão não tem esses privilégios. Quando ele morre, a ilusão cai. Por isso o orgulhoso sofre tanto do outro lado. Tudo que ele supostamente trabalhou a vida inteira para conquistar, para amealhar, vira pó, vai para as traças e para os vermes. Então, a doutrina ela traz essa reflexão profunda para a gente. A gente precisa parar para fazer. Precisa interromper essa loucura, essa correria do dia a dia para fazer, senão a gente vai estudando, vai estudando, vai estudando e não aplica a doutrina no dia a dia. Terceiro, necessitar ser sempre o centro das atenções. Isso aí é o orgulhoso, né? Acho que a essência do orgulhoso é esse. Ele chegou no ambiente, todo mundo tem que notar, todo mundo tem que observar, porque, afinal de contas, naquele ambiente, se ele é o bam, 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 né? Se ele não é notado, se ele não é observado, tem alguma coisa errada ali. Então, esse é um indicativo, né? Esse é um indicativo. É muito comum, volto a dizer de novo o exemplo do ambiente acadêmico, o professor entra, ele gosta de se sentir paparicado, todo mundo ali, e só o professor, ele só transmite o conhecimento, né? Que quem dá aula sabe, é limitadíssimo. Você, por mais que você estude, você sabe sempre um pouquinho. É impossível saber tudo, de qualquer coisa. Né? Então, quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe nada. É o contrário, né? Quando você acha que sabe alguma coisa, pode ter certeza, falta estudar muito. Falta estudar muito, não é pouco, não. Falta muito. Então, outra coisa também, outro ponto. Não aceita a possibilidade de errar. Crença na perfeição. Então, esse talvez seja o grande problema no autoconhecimento e na reforma íntima. Eu não consigo me analisar quando eu estou nessa ilusão da superioridade porque eu não erro. Então, às vezes, aquela questão que você errou, você nem olha. Fala, não, isso aí eu não vou errar. Você nem olha. Então, você vai fazer o exame do dia, né? Ou daquela conduta, daquele comportamento que você, por acaso, fez, está gerando um problema. Você fala, não, isso aí eu não vou ver porque você não erra. É a crença na perfeição. E é uma crença que é, como é que eu posso dizer? Ela é honesta. Ela é convicta. Por isso que ela é perigosa, por isso que o orgulho é esse problema todo. Né? Os nazistas fizeram o que fizeram na época da Segunda Guerra Mundial, porque tinha uma crença amplamente divulgada na Alemanha da superioridade da raça ariana. Tinha livro escrito querendo dar áreas de cientificidade a essa superioridade da raça ariana. E, na realidade, é um orgulho ferido que o Tratado de Versalhes impôs no final da Primeira Guerra Mundial. É isso que foi a Segunda Guerra Mundial. Começa assim. E Hitler faz o que faz por conta do orgulho alemão ferido. Então, isso em escala global, né? Uma guerra mundial. Então, a questão do orgulho ela é importante numa briga de namorado, numa briga na relação de trabalho, é o que a gente está assistindo agora, a Rússia e a Ucrânia. É a realidade. Então, lidar com orgulho é sempre muito difícil. Porque, às vezes, são crenças inatas que a gente traz ali como se fosse algo tão natural que a gente nem questiona. Esse é o perigo do orgulho. Outro ponto que eu identifiquei estudando, menosprezo pelas ideias dos outros. Justamente, como o orgulhoso ele sabe de tudo, ele não admite, não, mas eu vou acrescentar aqui, você não tem o que acrescentar. Eu já sei, não vou perder tempo ouvindo você.
Então, é aquele diálogo que também na academia, vou dizer, aqui no Brasil é muito comum. As pessoas ficam falando, ninguém se ouve, aí é argumento, contra-argumento, aí o argumento e o contra-argumento nem se fala. Aí você vê que o sujeito não viu o que o outro falou. O argumento que ele está falando não tem nada a ver com contra-argumento. É um absoluto menosprezo. Como eu sou autoridade máxima no assunto, o sujeito, coitado, não sabe nada, ele escuta. Isso dá nem o trabalho de ouvir. Né? Então, isso é algo que, infelizmente, a gente encontra, às vezes, em discussão de condomínio. Às vezes a pessoa está falando um argumento que é importante, por mais que você discorde, nem escuta, fecha os olhos, fecha os ouvidos e é o menosprezo por ideias, reflexões, coisas que terceiros possam trazer. Um outro ponto interessante que eu encontrei é a questão da preocupação com a aparência exterior, com a posição social e a posição profissional. Às vezes, né, o excesso de preocupação com a aparência exterior, ela não tem relação com você se sentir bem, com amor próprio, mas é muito mais uma necessidade de você reafirmar a sua superioridade. Como Então, dizem agora, ostenta. ostentação. É exatamente a palavra que eu usava. Ostentação. Então, uma coisa é você se vestir como quiser, como se sente bem, como gosta, porque se sente bem. Outra coisa, e aqui que está o desvio mais uma vez, é você utilizar um determinado tipo de roupa que às vezes você nem gosta. Às vezes você nem se sente bem com aquele negócio. Aquilo incomoda, mas você tem que usar. Advogado com terno, pelo amor de Deus, né? Em janeiro, advogado adora botar terno em janeiro. Para mim é louco. Mas eu às vezes tenho que botar. Não preciso botar. Né? Mas o sujeito se sente mal, não se sente bem com aquilo, mas coloca o terno por uma questão de reafirmar a sua superioridade. Né? Marcar ali a sua posição social superior, a sua posição profissional superior. Então, são armadilhas que às vezes a gente identifica e fala, caramba, será que tem sentido isso que eu estou fazendo? Eu estou colocando essa roupa que eu gosto, eu estou me autoimpondo, às vezes, uma coisa que eu não vou me sentir bem só porque eu preciso ostentar. Para marcar a minha superioridade, as pessoas não questionarem, para que não haja... Não é impensável usar uma camisa da marca A, B ou C, porque... Não, isso aí... Qual é a verdadeira razão? Não estou usando a camisa da marca A, B ou C porque eu não me sinto bem com ela? Ou porque existe uma necessidade de ostentação, de marcação dessa minha superioridade? A minha superioridade é incompatível com que eu utilize a marca A, B ou C, por mais que ela me vista muito bem. Então, são reflexões que a gente precisa trazer aqui. São pontos do nosso dia a dia. A ideia foi identificar, nos artigos que eu li, aplicações práticas, manifestações do orgulho para a gente tentar identificar e poder atacar. Caramba, aqui vocês vão ver que muitas coisas, muitas brigas, se a gente tivesse tido a oportunidade de pensar um pouco, não reagir já de forma imediata, como às vezes a gente faz, a gente poderia ter evitado. Pessoas queridas, que a gente gosta, que a gente poderia ter evitado passar por esse processo de dor e sofrimento. Avançando um pouco mais, e aí eu vou encerrar essa primeira parte e a gente passa para os últimos 5, 10 minutos finais para fazer uns comentários sobre esse artigo que eu separei para vocês do Kardec. Qual é o grande problema do orgulho, né, para encerrar? Ele acaba funcionando como uma cortina de fumaça. Né? Ele é uma cortina de fumaça que entra na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos nossos atos, nos nossos comportamentos mais naturais, de forma sorrateira, e a gente não percebe. Eu acho que o maior desafio do orgulho não é nem combater, porque eu acho que a gente na doutrina, e eu vou falar isso mais à frente, a gente já tem bastante conhecimento para entender por que a gente não pode ser orgulhoso. Eu acho que a maior dificuldade do orgulho, no dia a dia, é identificar quando que a gente está agindo, tomando uma determinada decisão, um determinado comportamento, por orgulho, ou quando realmente existem razões, quaisquer que sejam, para que aquele comportamento seja adotado, aquela decisão seja tomada. A gente para pensar, por exemplo, numa empresa, né, o CEO, né, se a gente para pensar em estruturas altamente hierarquizadas, por exemplo, no serviço público, quem ocupa a posição de chefia, quem dirige uma empresa, toma a decisão o dia inteiro. Está numa posição no trabalho profissional superior. Mas aqui que é o ponto. Isso não torna essa pessoa melhor do que ninguém. Nem enquanto pessoa acima de ninguém.
Quem tem a superioridade é o cargo, é a função, é o presidente da empresa. Tanto que amanhã você pode ser destituído pode ser a maior empresa do mundo. Amanhã você pode ser destituído. Presidente da República, de 4 em 4 anos, se não tiver reeleição, troca. É o chefe do Estado-Maior. Troca a cada 4 anos, se tiver reeleição, 8. Então, quem tem a superioridade não é a pessoa que ocupa o lugar, é o cargo. E essa superioridade tem uma razão de ser: finalidade. Ela tem que cumprir determinados objetivos. Então, hoje, se você chefia um setor, se você chefia um determinado segmento, se você tem essa responsabilidade, cuidado, não se sinta melhor do que ninguém. Primeiro é temporário, um dia vai acabar. Vai acabar. Isso é fato. Né? Essa é uma das lentes que a gente vê aqui que Kardec destaca muito no artigo que a gente vai ver na sequência. Vai acabar, é temporário. Nada aqui na Terra é definitivo. E segundo, cada poder que você tem, cada prerrogativa que você tem, cada tomada de decisão que você tem a prerrogativa de ter, ela tem uma razão de ser. É para servir ao semelhante. Várias passagens da Bíblia a gente tem lá, Jesus veio aqui para servir, não para ser servido. Então, quando a gente tem, falo isso até porque sou servidor público também, o nome servidor público, as pessoas esquecem disso no serviço público. Está lá para servir ao semelhante. Está insatisfeito, sai, deveria sair. Não deveria ficar no serviço público. Isso vale a mesma coisa para a iniciativa privada. Quem tem uma função de chefia não é para se envaidecer dela. Não é para se vangloriar dela. É para que utilize essa função para finalidade que não é pouca. A responsabilidade não é pouca. Você não pode tomar as suas decisões pautados por orgulho, vaidade, porque alguém está atacando a sua superioridade que você acha que existe só na sua cabeça. A pior coisa que tem é você ter pessoas ocupando esses cargos, essas funções, não importa se na iniciativa privada, na iniciativa pública, no condomínio, na casa espírita, é você ter pessoas ocupando posições de comando que sejam orgulhosas. Porque aí você confunde a superioridade que é própria daquela função temporária, que tem a superioridade porque tem uma finalidade que ser cumprida, alguém tem que decidir, e é o ocupante dessa função que vai tomar a decisão. Aqui na Casa Espírita, por exemplo, a Sara, como diretora-presidente, toma várias decisões. Isso faz parte. Né? E quando confunde essa superioridade própria da função com a crença de que, por conta disso, por conta de todas as prerrogativas que quem toma decisões tem, passa a se acreditar, se ver como alguém que está acima dos outros. Aí que está a maior, eu acho, maior dificuldade. Então, quanto maior a posição social, quanto maior a posição profissional, quanto maior a posição ocupada e que traga mais prerrogativas, digamos assim, maior é a dificuldade de você conseguir identificar o orgulho, separar uma coisa da outra e entender que você está realmente atuando porque você acredita naquilo ou porque você teve uma das suas ilusões atingida de alguma forma. Passando para o final, quanto tempo tem? Já acabou. Já acabou. Já acabou. Não, então só for... Mas aí não são 15 para as 9? Pois Não, é. exatamente. Acaba agora? Não, então eu vou encerrar só trazendo as observações. Vou fazer bem pontual, 5 minutos no máximo, prometo. Eu queria trazer esse artigo na numeração das obras póstumas, só para explicar um pouco o contexto, depois a Sara dá uma aula para vocês sobre isso. Depois, quando Kardec morre, ele deixa vários escritos, né? Bem resumido, deixa vários escritos, e aí os apoiadores da doutrina publicam esses escritos depois da morte dele, por isso o nome Obras Póstumas. No artigo 19, eles são numerados, né? Tem o título: O egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Então, eu acho que é um artigo que eu recomendo muito a leitura, vocês encontram na internet, é fácil, e trata bem daquilo que a gente falou até aqui sobre os olhos da doutrina espírita. Em resumo, o que Kardec vai dizer? Kardec vai dizer que é possível destruir o orgulho? Eu achava que não. Antes de ler, eu achava que não. Olha, isso é tão íncito à natureza humana, mas ele vai me desmentir, claro, Kardec sabe muito mais do que eu, vai dizer que sim, é possível. É claro que é um processo muito longo, é um processo muito lento, muito gradual, mas a doutrina ela tem algumas premissas. Se a gente conseguir parar e pensar, como eu falei no começo, a gente não age de forma orgulhosa, a gente consegue enfrentar o orgulho. Primeira de todas é a superioridade de Deus. O espírito ele acredita em Deus.
Então já fica um pouco a nossa crença da superioridade. O espírito orgulhoso não acredita numa superioridade absoluta. Ele sabe que tem alguma coisa acima dele, né? Mas não resolve muito, né? Porque a esmagadora maioria da sociedade, pelo menos espiritualista, acredita em alguma coisa, né? Alguma vida fora da carne, né? Alguma coisa fora da matéria, e o orgulho está aí enraizado. Então atenua, mas não resolve. O que o espiritismo vai diferenciar? Segundo ponto, a crença na vida futura. Isso aqui é um estágio que a gente está passando. Isso que vai acabar. Matrix, né? Aquele filme antigo, é como se a gente estivesse na Matrix aqui. O mundo verdadeiro é lá fora da carne. Então, tudo isso que a gente tem aqui, volto a dizer, é ilusão. Por mais que vocês se achem de bambambãs do que for, isso acaba. E não piscar de olhos. Então, o espírita, ele tem esse arsenal teórico, né, para combater o orgulho. O espírita, que é espírita praticante, que estuda, que coloca em prática as premissas da doutrina, não dá para ser... Ele precisa identificar. Depois que ele identifica, e não deveria continuar com esse comportamento de superioridade, só se ele for louco. Como eu falei, acaba. Isso aqui, a vida terrena hoje, é um nada perto da eternidade. Então, todos os estragos que a gente faz na vida dos outros, atuando com base nessa superioridade ilusória, não tem sentido nenhum. Por isso que eu falei, eu comecei falando pelo problema da identificação. A gente conseguir identificar, porque eu acho que o espírito depois consegue identificar o orgulho. Ele tem muito conhecimento para conseguir racionalmente ir desmontando essas armadilhas que o orgulho deixa para a gente no caminho. Então, ele vai falar crença em Deus, vidas futuras. Então, ele vai para o futuro, ele vai no presente, a gente acredita em Deus, vai para o futuro e vai para o passado. O espírita, ele precisa ter um retrovisor para olhar. Ele não pode ficar achando que ele é superior, tão superior assim, se há pouco tempo atrás, né, às vezes volta uma encarnação, duas. Nossa, ele estava bem longe de ser a Brastemp que ele parece ser hoje. Então, a doutrina, Kardec encerra, Kardec vai dizer, olha, na doutrina espírita, a gente tem elementos que são todas premissas básicas da doutrina. Acreditar em Deus, acreditar na vida, né, após a morte e acreditar na pluralidade de existências na reencarnação. Então, assim, o espírita ele não tem como ser orgulhoso, mas ele é. E aí eu acho que o orgulho, pelo menos na avaliação que eu fiz, né, do que eu consegui ler, ele é muito mais fruto de comportamentos que a gente não identifica do que propriamente da gente olhar e falar assim, não tem sentido. Essa superioridade, uma vez que a gente identifica, a gente fala, não tem sentido nenhum que eu estou fazendo aqui, me achar melhor, olhar no meio e falar, olha, sou o melhor, não sei o que, isso me coloca... Isso não tem sentido para o espírita quando ele consegue identificar. Por isso é que eu acho que a grande mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é fiquem vigilantes, porque é muito difícil. Às vezes a gente está agindo no auge do orgulho e não sabe. E se alguém chegar para falar, às vezes um amigo, é pior ainda, porque qualquer ataque a essa imagem que a gente cria, normalmente a reação ela é agressiva. E a resposta é tanto mais agressiva quanto mais severo for o risco para essa imagem, essa ilusão que a gente cria e fica alimentando dia a dia. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Desculpa aí pelo... Não, deixa eu...